Estamos de volta aqui com a segunda aula da escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E coincidentalmente nós estamos justamente chegando ao fim do nosso estudo da teologia sistemática. Estamos no módulo 3, temos visto a eclesiologia e na última aula nós estivemos falando da segunda vinda de Jesus. Eu espero que aquela aula tenha relembrado você acerca desta realidade. Você tem lembrado acerca daquela pergunta que nós fizemos, pergunta bíblica, onde está o sinal e a promessa da sua vinda. E também nós investigamos a questão de como Jesus virá quando ele vem a segunda vez. Nós decidimos que, de fato, ele vem em duas fases diferentes. Primeiramente, ele vem como se fosse secretamente, ao menos vai ser desconhecido pela maior parte da população. Ele virá para a sua igreja. E na segunda fase, ele volta com a sua igreja à terra, vai estabelecer o seu reino e naquele momento todos irão perceber que Jesus chegou. Isso faz então com que aquelas ideias de algumas pessoas e grupos religiosos de que Jesus voltou e ninguém ficou sabendo, a não ser umas poucas pessoas que faziam parte do grupo deles, faz uma loucura desse tipo de coisa, porque a Bíblia diz que quando ele vem a segunda vez na fase final, então todo olho o verá. Então, graças a Deus, nós estamos bem baseados nisso. Também nós observamos que quando ele vem, vai ser o reencontro. Agora, esta aula de hoje, em relação a um assunto que não é tão agradável em si, que é justamente a questão do dia de juízo. O dia de juízo é aquele dia em que Deus vai acertar as contas. Nós sabemos, através do nosso estudo da teologia sistemática, que Deus tem um dia marcado de juízo. Quando nós falamos, por exemplo, da ira de Deus, nós falamos assim do fato que do céu já se revela a ira de Deus, mas que Deus também reserva a sua ira para justamente ser manifesta naquele dia todo especial. O que é que nós vamos fazer então hoje? Nós vamos considerar a questão do juízo de Deus, nós vamos ver o que a Bíblia fala em relação a este assunto em vários lugares. Lembre-se que a teologia sistemática busca a sua evidência bíblica, assim no Antigo e no Novo Testamento, e também faz referência a outras ciências bíblicas e de apoio bíblico que são conhecidas. A nossa leitura inicial é da profecia de Ezequiel. Eu não sei até onde você está familiarizado com a profecia de Ezequiel, mas esta leitura meio longa pode nos ajudar a entender o aspecto do juízo de Deus de uma forma bastante importante. Portanto, ouçamos a palavra de Deus. Se você gostaria de seguir conosco, a leitura estará passando na tela, ou você pode também abrir a sua Bíblia. Nós estamos lendo da edição atualizada da Bíblia. Veio ainda a palavra do Senhor, de Ezequiel capítulo 7, a partir do versículo 1. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim. Despertou-se contra ti, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu,
O Senhor é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra, não se alegre. O que vende, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. 13 versículos de Ezequiel capítulo 7 para entrar nesta questão do dia de juízo. Nós entendemos através desta profecia que o fim vem. É justamente este tema que está se levantando dentro deste trecho. E então, associado a este fim, é o dia de juízo. Há muita coisa que ainda há de acontecer em termos deste mundo, em termos daquilo que vai ser necessário para a vontade de Deus ser finalmente feita aqui na terra como lá no céu. Mas uma parte disso vai ser desencadeada de forma toda especial quando nós chegamos ao dia do juízo. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Você talvez tenha um certo receio de entrar neste assunto, porque a sua própria consciência pode estar assim um pouquinho preocupado com isso. Mas é importante que nós encaramos o que a Bíblia fala acerca do juízo, porque todos nós vamos comparecer um dia diante do Senhor. O que é que a Bíblia fala, então, acerca do dia do juízo? Tem várias coisas que eu quero mencionar para vocês. Primeiro, o dia de juízo é uma certeza. Então, quando a gente fala do dia de juízo, nós não estamos falando de uma possibilidade bíblica, isto é, tem coisas dentro da Bíblia que nós não estamos sabendo com toda certeza. E aqui, no Projeto ID, nós tentamos fazer uma plena distinção entre aquilo que nós sabemos com toda certeza e aquilo que pode ser, mas nós não podemos garantir. Agora, quanto ao dia de juízo, não resta dúvida, o fim vem, o dia de juízo é uma certeza. Ezequiel capítulo 7, versículo 2, nós vamos selecionar este versículo da leitura já feita para comentar isso. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, haverá fim, e o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O dia de juízo é uma certeza. E enquanto nós podemos recordar através da história certos aspectos do juízo de Deus que vieram sobre esta nação ou vieram contra aquela outra nação, segundo a palavra de Deus, no fim, e a escatologia é a doutrina do fim, vamos ter um tempo em que o fim vem sobre todos os cantos da terra ao mesmo tempo. Haverá fim, virá sobre todos os cantos da terra. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. O que é que isso tem a ver com o nosso assunto? É que certamente o juízo que vem, quando a Bíblia diz que vem o fim, isso vai ser melhor que o início neste sentido. Quando Deus fez a criação, é claro que ficou muito lindo. Deus mesmo aprovou tudo aquilo que ele havia feito. Mas também Deus sabia, como nós não sabíamos, nem Adão nem Eva, mas Deus sabia que não ia demorar tanto e tudo aquilo iria ser estragado. Mas quando nós falamos que o fim de uma coisa é melhor que o início, isso tem procedência em termos da escatologia, porque é no fim das coisas que Deus vai endireitar tudo que ficou torto. Vai justamente ser o momento em que Deus vai reendereçar todas aquelas coisas que foram para o lugar errado.
é naquele dia que Deus vai compensar todas as coisas que até hoje não foram compensadas. Então o fim vem. O fim vem sobre todos os cantos da terra e o fim vem de uma vez. Muitos querem ignorar o fato que o fim vem, mas ele é uma certeza. Ouçamos as palavras do apóstolo Paulo que foram faladas na cidade de Atenas, em Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então, Paulo foi lá para a cidade de Atenas. Para dizer a verdade, ele estava de folga, estava justamente passando por lá, passeando, podemos dizer. Mas ele ficou tão ofendido com a idolatria lá, tão assim incomodado, que ele precisava falar alguma coisa. Falou acerca do Deus que o povo não conhecia, mas tinha relembrado ao Deus desconhecido. Falou do Filho do Deus desconhecido, Jesus Cristo. Mas uma das coisas que ele não deixou de comunicar foi o fato que finalmente viria o fim sobre até aquele lugar de grande significância cultural. Então ele disse que era hora de todos aqueles que estavam ouvindo a se arrependerem e também relembrar e perceber que Deus havia declarado ou estabelecido um dia em que ele havia de julgar o mundo. Vamos lembrar que o mundo é do Senhor e ele detém todos os direitos sobre todos os povos, nações e lideranças. Então ele vai decretar o fim e já está decretado. Resta nós sabermos dentro do dia a dia da história quando este fim vai ser lançado sobre a terra. Agora, se Paulo falou do fim e Ezequiel falou do fim, também Jesus falou do fim, e isso não pode surpreender ninguém, porque Jesus falou bastante de temas escatológicos. Por exemplo, Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21 são dois trechos da Escritura que estão cheios justamente de coisas de significado escatológico. Jesus falou do fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Ouçamos o que Jesus falou. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você se lembra da nossa aula acerca da segunda vinda de Jesus? Indagamos acerca da necessidade de percebermos que a demora na promessa de Deus tem tudo a ver com a demora da igreja em pregar o evangelho a todas as etnias existentes. Então, enquanto a igreja não faça o seu trabalho, Deus de fato não pode fazer com que a sua palavra da vinda de Jesus se cumpra. Agora, além do fato que Jesus falou, Paulo falou, Ezequiel falou do fim, nós devemos entender que o fim demora na misericórdia de Deus. Romanos capítulo 2, versículos 4 e 5 nos relembram deste fato. Se você tem alguma situação na vida e você diz, mas por que é que Deus não age? Ou você olha para um acontecimento histórico e você pergunta, mas como é que Deus deixou que isso não fosse julgado até hoje? Talvez a sua resposta está contida neste trecho da palavra de Deus. É Romanos capítulo 2, 4 e 5. Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Esse é tirado de Romanos 2, 4 a 5. Então, o fim está demorando, mas o fim vem. Se por acaso você fez alguma coisa e ainda não veio o dia do seu julgamento, não fique pensando que Deus tem esquecido disso.
porque Deus não acerta todas as suas contas de uma vez, não. Mas vai chegar o dia em que tudo aquilo que ainda não foi processado vai ser processado, e então vai ser compensado todos aqueles cheques predatados ou cheques que estão voando, todas aquelas promessas que o povo fez para com Deus e nunca cumpriu naquele tempo. Tudo isso vai compensado e nós vamos saber o resultado final. Agora, o fim demora, mas o fim não falhará. Abacuque, capítulo 2, versículo 3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Quando Deus fala de certas coisas dentro da sua palavra, nós podemos dizer, mas olha, demorou tanto que será que esta palavra está valendo? Foi justamente o que Pedro imaginava que o povo ia falar em relação à demora de Jesus em voltar. E então, pensando naqueles que eram assim, tinham um escárnio assim da palavra de Deus e não aprovavam a verdade, Pedro tentou explicar para aquelas pessoas que queriam entender ainda que um dia com o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Portanto, quando a gente diz que uma coisa tem demorado, nós estamos falando do nosso ponto de vista ou perspectiva humana. Quando nós pensamos que Deus nunca teve início e está conosco todo esse tempo da nossa história humana, estes últimos 2000 anos desde a vinda de Cristo, deve ser para ele muito pouco tempo. Quem sabe há uns 5 minutos, alguma coisa assim. Então, não podemos imaginar que Deus está sentindo a aflição que os homens modernos sentem em relação a qualquer percebida demora em relação às coisas que nós gostaríamos que fossem feitas aqui na terra para a glória de Deus. O fim não falhará. Abacuque de novo dizendo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. O que nós sabemos é que todas as coisas continuam normalmente até aquele dia. Uma das ilustrações que a palavra de Deus usa em relação ao juízo de Deus é aquela experiência da mulher grávida que está lá com o nenenzinho dentro do ventre e tudo está normal, a gestação começa assim e vai para as suas 40 semanas. E tudo assim parece normal. Agora chega aquele dia, aquele momento que as contrações começam e o neném está justamente chegando aos seus últimos momentos dentro do ventre e vai nascer. A Bíblia diz que o juízo de Deus continua daquela forma. É como se está sendo processado dentro do ventre do mundo, mas vai chegar aquele momento em que vai nascer o juízo de Deus e daquele momento em diante nós vamos ver então que Deus vai assumir todas as redes deste mundo e vai impor a sua vontade como nunca foi imposto anteriormente. Agora, se o dia de juízo é uma certeza e também nós podemos, pela palavra de Deus, sugerir aos nossos alunos hoje que o fim também é uma tristeza. É uma tristeza, obviamente, para uma classe de pessoas que são aquelas pessoas injustas, as pessoas que irão ser condenadas. O dia de juízo vai ser uma grande tristeza para muitas pessoas. A Bíblia sugere que a maioria das pessoas não irão encontrar salvação, ou encontrada a salvação não irão se curvar diante das exigências de Deus. Portanto, o dia de juízo para estas pessoas vai ser uma coisa lamentável, mas é uma coisa que Deus julga necessária. Judas, capítulo 1, versículos 5 a 7, está passando na tela agora. Você pode conferir na sua palavra, na sua Bíblia. Para os injustos é um dia de tristeza. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todos,
que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Certamente, quando chega aquele dia e Deus diz basta, agora todos virão para prestar as contas diante do tribunal de Deus, vai ser uma coisa bastante triste para muita gente. Pense comigo acerca das pessoas dentro da sua própria família que ainda não conhecem a Jesus Cristo. O dia de juízo vai ser para eles um dia de tristeza. A Bíblia é muito clara que muitos no Antigo Testamento negligenciaram sua salvação e acabaram perdidos. Já pensou, daquela multidão que Deus tirou lá da terra do Egito com mão levantada, diz a palavra de Deus, com braço poderoso, aquela multidão que foi liberta assim das garras do faraó, liberta daquela escravidão assim, do trabalho forçado dentro daquela terra, uma boa porção daquele povo não conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Porque negligenciou a salvação que Deus lhe propusera. Nós sabemos que quando foram enviados os homens para espiarem a terra, 10 voltaram com um relatório ruim, dizendo que não era possível eles tomarem conta daquela terra. O que é que Deus fez? Fez com que toda a nação fosse então voltar para o deserto, e aí ficou até que toda aquela geração morreu. Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3, tem uma palavra mais para nós que estamos vivendo dentro da época da graça, a época da igreja, a época do Novo Testamento. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há escape, e o autor já sabe disso. Não há escape do juízo de Deus. O dia de juízo é uma certeza. E o dia de juízo vai ser uma grande tristeza para muitas pessoas. E pode até ser uma tristeza para você. Isto é, se você está ouvindo tudo que é da vontade de Deus, mas você está vivendo muito pouco esta vontade, aí você pode passar por uma das maiores decepções possíveis. Isto é, de repente se achar réu assim de crimes contra Deus. Agora, não há escape. Mais tarde na sua carta, ele diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós servimos um Deus vivo e muitas vezes nós gostamos de mencionar isso, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos assim uma convivência com um povo católico romano que tem um Cristo pendurado na cruz, e parece que o Cristo aparece assim como criancinho dentro do manjedouro ou dentro pregado numa cruz, mas conceito de Cristo de outra forma não tem. Mas o que nós percebemos aqui, que o autor da carta aos Hebreus está sugerindo que servir um Deus vivo é uma coisa, agora cair nas mãos de um Deus vivo, já pensou? Ele descreve isso como sendo uma coisa horrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, fazer parte de uma igreja cristã não é garantia nenhuma no dia de juízo. Você não pode ficar comigo hoje à tarde dizendo, mas graças a Deus eu não tenho problema nesse departamento. Como é que você sabe? Você está dependendo de quê?
em relação à sua salvação. Se você está dependendo de Jesus Cristo e o seu sacrifício em seu lugar, e você está bem ajustado com Jesus, então você tem esperança. Mas se você está dependendo de outras coisas, lamento dizer, mas este dia de juízo para você pode também ser uma grande confusão, pode ser uma grande decepção. Mateus capítulo 7, 21 a 24, foram palavras oferecidas por Jesus diante dos seus discípulos como o título de dar uma boa advertência àquelas pessoas que achavam que estava tudo bem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus deixou estas palavras como boa lembrança para todo mundo acerca do dia de juízo e como ele será de fato uma tristeza para muita gente. Imagine que tamanho de decepção você pensar que está tudo bem com você e Deus, tudo bem com você e seu irmão, tudo bem com você e Jesus. Então você chega lá, vai chegando na presença de Deus, e quando você chega diante de Jesus, você fala, Senhor, Senhor, eis-me aqui. E Jesus diz, olha, eu não sei quem você é não, eu não tenho tido nenhum relacionamento contigo, eu não te conheço, vai embora, apartar-se de mim. Então, esta deve ser a coisa mais ruim que pode acontecer a qualquer um. Agora, se o dia de juízo é tristeza para aqueles que não têm uma boa convivência com Deus, pode também ser uma questão de tristeza para aquelas pessoas já ajustadas à vontade de Deus. Vamos ler agora de Ezequiel capítulo 3, versículos 18 a 21. Ezequiel capítulo 3 trata-se de uma palavra pessoal que Deus está tendo com o profeta Ezequiel. Ele está dizendo para Ezequiel que ele tem uma tarefa toda especial dentro da nação. Ele está sendo constituído por Deus como atalaia, ou vamos dizer, vigia de segurança. Daí pela frente, ele vai responder pela nação, isto é, se a nação não andar dentro dos caminhos de Deus, quem vai pagar por isso é o profeta, a não ser que ele entrega o recado de Deus, a regulagem de Deus para seu povo, e depois, tendo feito isso, ele não é ouvido, mas a pessoa ao menos tem a consciência da vontade de Deus. Ezequiel capítulo 3, portanto, versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, se tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Esta foi de Ezequiel, capítulo 3, 18 a 21, conforme mencionados. Eu não pretendo saber quais são todas as implicações desta advertência de Deus ao seu profeta Ezequiel, mas garanto que quando Deus diz, mas o seu sangue da tua mão requererei, não significa nada boa.
Os justos que são acomodados com a iniquidade ao seu redor nada mais fazem para advertir o pecador. Tem muitas destas pessoas. Será que Deus tem um outro plano de salvação? Será que Ele vai cobrir a nossa falha? De jeito nenhum. É justamente o que a Escritura está dizendo aqui. Não advertido, o injusto morrerá no seu pecado. Não advertido, o desviado morrerá no seu pecado. Mas o seu sangue será cobrado do justo que nada fez para ajudar a Deus salvá-los. Por isso afirmo que o dia de juízo é uma tristeza para os justos, porque dificilmente teremos feito tudo que poderíamos ter feito para fazer valer a vontade de Deus aqui na terra. Você começou a ver, então, a importância de você estar articulando o plano e a vontade de Deus diante dos seus vizinhos, diante das pessoas com que você trabalha ou estuda. Você percebeu a importância de advertir as pessoas, mesmo que estas pessoas não vão querer ouvir ou vão querer mudar de vida? Porque fazendo assim, você ao menos garante que você não vai passar decepção no dia do juízo. Agora imagine se você não advertir e a pessoa paga o preço de estar vivendo desobedientemente a Deus e você poderia ter feito algo para inibir isso. E agora não esqueça, por favor, daquelas pessoas dentro da sua própria família, dentro do seu próprio lar. Ouçamos o sábio conselho do rei Salomão. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. O rei Salomão achou melhor a pessoa assistir um fúnebre do que uma festa. Por quê? Assistindo o fúnebre, não há vivo que não pensa, puxa, eu também sou mortal, eu também posso morrer. E depois dessa vida toda, o que é que está que me espera do outro lado? E nós temos uma certa consciência do fato que Deus está a nos esperar e lá na frente está o dia de juízo. Quem sabe é tempo para você e eu refletirmos sobre a tristeza associada ao dia do juízo. Se a Bíblia fala que lá no céu Deus irá enxugar todas as lágrimas, com certeza haverá choro lá. Choro associado à morte, luto, pranto e dor. Ao menos é isso que a palavra de Deus insinua ou nos induz a crer. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, o dia de juízo é também uma firmeza. Ezequiel capítulo 7, versículos 6 a 9 diz: o profeta foi avisado. Eles mencionam aqui, ou menciona-se aqui nestes versículos, o juízo era uma certeza, uma tristeza e haveria firmeza. Isto quer dizer que Deus não vai mudar de ideia, não. Muitos pensam que de alguma forma Deus irá dar um jeito para elas. Grande engano. Quando chegar o dia do juízo, ai daquela pessoa que não está em Cristo. Ai daquela pessoa que pisou em cima do sangue de Jesus Cristo e ultrajou o Espírito da graça. Se Deus não poupou o mundo antigo da morte física quando recusou entrar na arca de Noé, certamente não irá poupar aqueles que recusaram a vida, toda a salvação que está em Cristo Jesus. Quer dizer, passou a vida toda rejeitando a Jesus, passou a vida toda pisando em cima do sangue de Jesus, passou a vida toda rejeitando o conselho do Espírito Santo. Você pensa que ainda vai ter chance para esta pessoa? Algumas pessoas pensam, até cristãos querem pensar dessa forma, mas a palavra de Deus não diz nada disso. Diz que quem não mudar de vida vai pagar, e vai pagar caramente, justamente no dia de juízo.
Paulo, eloquente pregador do Evangelho, avisou aos romanos, depois de esboçar toda aquela coisa do Evangelho, demonstrando como Deus é misericordioso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde ele mencionou que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quando ele falou que tudo coopera pelo bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele chega a capítulo 11 e o versículo 22 de Romanos, ele diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Creio que no dia de juízo, quando nós pensamos acerca dele, é importante nós esquecermos um pouquinho, assim, desta ideia que nós temos de Deus misericordioso e lembramos aquilo que a palavra de Deus fala de um Deus severo, um Deus irado que tem ira todos os dias. Agora, vamos passar adiante. Pode ficar certo que no dia do juízo não haverá misericórdia, mas haverá sim severidade. Nós vamos ver agora 7 julgamentos que são mencionados na Bíblia em relação ao fim. Sem entrar em detalhes, salientamos os textos e conceitos importantes. Na próxima aula, veremos a questão do resultado dos julgamentos quando consideramos a divina retribuição. Então aqui nós queremos apenas apontar pelo fato que vai haver tantos julgamentos e de fato vários grupos passarão diante da face de Deus e diante do seu tribunal. Uma parte desta aula está baseado assim no esboço do Clarence Thyssen, que ele escreveu palestras em teologia sistemática, e esta parte do número de juízos é tirado do livro dele e é um bom livro para você estar lendo. Primeiramente, então, o julgamento dos crentes é mencionado em vários lugares. Eu estou salientando aqui 2 textos para você. 1 Coríntios 3, 11 a 15, que diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Agora, os crentes então serão julgados segundo as suas obras. Isto é claro. A falta de obras, segundo Tiago, capítulo 2, versículo 26, a falta de obras é sinal de falta de fé. Portanto, estas pessoas não estarão dentro deste julgamento, porque a própria falta de obras já desqualifica esta pessoa de constar no rolo de pessoas que tenham fé. Agora, a falta de obras desqualifica, mas o que dizer acerca destas obras que não aguentam o fogo? Obras de palha fará com que o crente sofre prejuízo. A palavra está clara. Sem, no entanto, perder a sua salvação. Obras preciosas caminhará o crente para receber um galardão. Todos nós, com certeza, estamos edificando algo em cima do fundamento que é Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós estamos edificando vai ser provado pelo fogo. Eu observo para você que o volume de palha é muito maior do que o volume de uma pedra preciosa. Às vezes, neste mundo moderno, nós estamos bem mais interessados em quantidade do que qualidade. E agora, as pessoas que tenham feito tanta coisa na vida, talvez não tenham feito tanta coisa de valor. Mas as pessoas que não tenham feito tanta coisa, pode ser que aquilo que conseguiram fazer valeu muita coisa. Veja, por exemplo, a importância de um Ananias que ouviu a voz do Espírito Santo e foi evangelizar a Saulo, lá quando ele estava em Damasco.
Imagine o galardão deste homem que teve a coragem de enfrentar aquele que perseguia a igreja de Deus. Ele foi lá, pregou o evangelho para este homem violento, conseguiu ver ele se render aos pés de Jesus, ainda levou ele e batizou a ele e depois sumiu. Será que aquela pessoa não vai ter um grande galardão da parte de Deus? Eu creio que sim. Agora, nós vamos para a questão do número 2 do julgamento, que é o juízo de Israel. De certa forma, Israel está sobre o julgamento desde sua rebeldia contra Cristo. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. É Mateus 23, 37. Jesus ainda profetizou: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisado por eles. É Lucas 21, versículo 24. É claro que Israel então já foi julgado, mas este julgamento aqui é diferente. De forma especial, ele acontece na grande tribulação e é mencionado no livro de Apocalipse. Aqui estão algumas referências para você buscar depois desta aula. Apocalipse 7, 1 a 8, 12 versículos 6 e 13 a 17. Veremos isso mais na aula que dedicamos a Israel na perspectiva profética, isto é, a questão do seu juízo. O terceiro juízo é o juízo de Babilônia, o julgamento de Babilônia, que acontece em Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18. E usamos o termo Babilônio para não cairmos nos erros daquelas pessoas que fazem uma interpretação particular de todo tipo de versículo associado com a escatologia. Muitas interpretações têm sido propostas acerca da identidade deste sistema que Thyssen chama de eclesiástico federado. Este julgamento irá abalar o mundo durante o tempo da grande tribulação. No entanto, pode ser que sentiremos certos abalos sísmicos antes desta hora. Então, tem uma personagem, uma organização que é conhecido na Bíblia como Babilônia, e este sistema vai ser julgado na tribulação. É o terceiro julgamento. O quarto julgamento é o julgamento da besta. Do julgamento da besta, do falso profeta e seus exércitos. Todos eles vão ser rematados de uma vez. Apocalipse 19, versículos 19 a 21. Thyssen observa o seguinte: os maus espíritos emanados do dragão, da besta e do falso profeta sairão a reunir as nações da terra para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 12 a 16. Desejosos de capturar a cidade de Jerusalém, eles serão surpreendidos pela volta do Senhor Jesus e toda a milícia celestial. Isto nós podemos ler em Atos ou em Apocalipse 19, 11 a 16. Israel será poupado e eles todos serão julgados. Tem mais um julgamento, que é justamente número 5, o julgamento das nações. Mateus 25, 31 a 46, e tem outras referências também. Este julgamento das nações como unidades etnopolíticas pode surpreender o cristão evangélico moderno. Será que Deus opera internacional e não apenas individualmente? Será que haverá um juízo especial dirigido às lideranças etnopolíticas? A resposta bíblica é enfaticamente sim. Tanto o profeta Ezequiel, em capítulos 25 a 27, como o profeta Amós, no capítulo 1, levantam o oráculo de Deus contra as nações. No dia de juízo, Deus fará justa recompensa a todas as maldades praticadas internacionalmente. Nós temos toda a certeza que Deus vai recompensar a todos para tudo que fizeram. O sexto julgamento mencionado nas Escrituras, em termos escatológicos, é o julgamento de Satanás e seus anjos.
Segundo Pedro 2:4, nos fez conscientes já do fato que uma parte dos anjos decaídos já foram aprisionados. Pedro escreveu: Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. No entanto, Satanás e uma parte dos seus anjos continua na liberdade, mas Deus irá prender e julgar a todos eles. Diz Thyssen: durante a tribulação, Satanás será lançado à terra. Quando Cristo vier à terra, ele será aprisionado e lançado no abismo por 1000 anos. Mas ainda haverá o juízo deles, digo. Trataremos deste juízo no próximo aula, quando nós estaremos falando da divina retribuição. Agora, nós passamos para o sétimo e último julgamento mencionado nas Escrituras em relação à questão escatológica. É o juízo dos não salvos. Este julgamento acontece em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15 e versículo 8 do capítulo 21. Então, acontece este juízo diante do grande trono branco e vamos agora passar a ler a leitura de Apocalipse 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que havia neles. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este grande juízo tem as seguintes características. Observe comigo. Primeiramente são julgados os grandes e os pequenos. Isso deve ser uma consolação, especialmente para a maioria aqui no mundo, onde nós sabemos que os pequenos são julgados todo dia e os grandes escapam. Depois nós entendemos que o julgamento é baseado em evidência por escrito. Não vai ser disse-me disse, os livros serão abertos e nestes livros estão recordados todos os atos e obras de cada um. Terceira coisa, o livro da vida é consultado para ver se a pessoa consta ou não. Isto é, vai ser uma coisa determinante. O livro da vida também está aí. Há uma possibilidade de que alguém que está diante do trono branco pode ser justamente justificado porque o seu nome está no livro da vida. Depois, observamos que os mortos são julgados segundo as suas obras recordadas nos livros celestiais. Vai ser cada um segundo as suas obras, como nós notamos na próxima linha do seu livro-texto. Cada pessoa é julgado individualmente, um por um, não vai ser por tabela não. Cada um vai ficar diante do trono de Deus e vai ser julgado pessoalmente. Agora, finalmente entendemos que todos que não tenham seu nome escrito no livro da vida serão condenados ao lago de fogo. Não importa o que você fez, o que deixou de fazer, como bom você foi ou não foi, nós sabemos que a única maneira de você escapar do juízo de Deus é ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, nós estamos terminando esta aula hoje, que foi a aula do juízo de Deus, dos julgamentos de Deus, o dia de juízo. Depois nós estaremos seguindo com mais aulas em relação à escatologia. Espero que você vai consultar as referências, fazer a sua própria apuração dos dados e desta forma você está crescendo dentro da verdade. Que Deus vos abençoe.